Olá! Hoje a gente vai analisar um material bem específico. São trechos de um documento chamado Trump Traiu a Direita Brasileira PDF. Parece ser um roteiro, talvez uma transcrição de um canal online, A Voz da Direita. E olha, é importante dizer logo de cara, a fonte não tenta ser neutra não. Se apresenta como um espaço para conservadores e patriotas aqui do Brasil. E a linguagem é bem de mobilização. Falam em resistência, luta pela liberdade, defesa da família. O nosso objetivo aqui é tentar entender a visão que essa fonte específica apresenta sobre a relação Trump e a direita brasileira. O foco é uma mudança que eles veem como radical, uma revolta mesmo. E tem um detalhe curioso, a fonte coloca esses eventos como se estivessem acontecendo em setembro de 2025. Exatamente. E a gente vai focar nos argumentos que o documento usa para construir essa narrativa, né? Ele descreve um sentimento forte assim de traição por parte do Trump, coloca a situação de agora, quer dizer, de setembro de 2025, segundo eles, em contraste direto com aquela aliança que era super celebrada antes entre Trump e o Bolsonaro. É bom frisar, a nossa análise vai ficar só no que está escrito nesse documento. Certo, então vamos mergulhar nisso. O ponto nevrálgico do argumento da fonte é essa ideia de uma grande traição que o Donald Trump teria cometido. A tese deles é bem direta. Donald Trump, que antes era visto como um super aliado, quase um farol da esperança para os conservadores brasileiros e um irmão de batalha para o Bolsonaro, agora é descrito de um jeito completamente diferente. Usam palavras como calculista, egoísta, alguém que sacrificaria aliados pelos próprios interesses, né? O lema America First. E o interessante é tentar entender o porquê dessa ideia de traição ser tão, digamos, dolorosa para o público que eles querem atingir. O texto sugere que construíram uma imagem quase mitológica do Trump antes. Ele não era só um político. Era um símbolo, sabe, contra o globalismo, o defensor da fé cristã e, claro, o parceiro do Bolsonaro. Isso, segundo a fonte, criou uma crença muito forte numa aliança real, sólida. E como essa imagem mitológica bate de frente com essa descrição agora de calculista? Qual o peso dessa palavra no argumento deles? É central. Chamar o Trump de calculista ataca justamente aquela imagem anterior de um líder que agia por convicção, por lealdade pessoal, que era a base da admiração, né? Pelo menos segundo a fonte. Eles querem dizer, olha, não era sobre valores, era só conveniência para ele. Por isso o texto insiste tanto que é preciso reconhecer o engano, alertar a base conservadora. Chegam a dizer que o material original, talvez um vídeo, era para ser longo, detalhado, redundante, para martelar a mensagem mesmo. De que a única lealdade do Trump é com ele mesmo, não com o Brasil, nem com o Bolsonaro, nem com os valores conservadores. A frase que eles usam é direta: fomos enganados. E para mostrar o tamanho dessa suposta decepção, a fonte leva a gente de volta para 2018, 2019. Descrevem esse período como o auge, o nascimento do que eles chamam de mito da aliança perfeita entre Trump e Bolsonaro. Como eles pintam esse retrato? Com cores bem vivas. O texto lembra o Bolsonaro falando abertamente que o Trump era ídolo dele. Fala daquela enxurrada de imagens, memes, montagens dos dois juntos. Era quase um símbolo visual dessa união. E existia uma sensação forte de um pacto indestrutível contra inimigos comuns, né? O comunismo, o Foro de São Paulo, a China, a mídia tradicional. Imagino que a visita à Casa Branca em 2019 seja um ponto alto nessa descrição. Com certeza. É retratada como um momento, assim, apoteótico, Bolsonaro sendo recebido como irmão, fotos oficiais, conversas sobre parcerias estratégicas, o Trump chamando o Bolsonaro publicamente de grande amigo, muitos elogios. O texto também fala das promessas que circulavam na época, apoio americano para investimento aqui, cooperação militar mais forte, ajuda contra o narcotráfico. Era um clima de muito otimismo, segundo a fonte. E a análise que a fonte faz dessa retrospectiva é importante. Essa memória não é só um contexto histórico. Ela é usada de propósito para deixar o sentimento de decepção agora, em 2025, na narrativa deles, ainda mais forte.
O texto fala que a crença naquela época era uma fé quase inabalável na aliança. Cada gesto do Trump, cada elogio, cada foto era tipo combustível para a militância conservadora aqui. Pintando esse quadro de euforia lá atrás, o contraste com a suposta traição de agora fica muito mais chocante para o público deles. Faz sentido. Constrói o paraíso para depois mostrar a queda. E aí vem a virada na história. No cenário que a fonte desenha para setembro de 2025, o Trump estaria de volta à presidência dos Estados Unidos e implementaria políticas vistas como um ataque direto, um golpe nos interesses brasileiros. Qual é a medida específica que causa essa revolta toda no texto? A principal, segundo eles, é a imposição de tarifas pesadíssimas sobre produtos brasileiros. O foco maior é no agronegócio, soja, milho, café, carne bovina, que a própria fonte chama de locomotiva da nossa economia, mas falam de aço também. Basicamente, produtos essenciais para nossa exportação. E aqui tem uma ironia que a própria fonte faz questão de apontar. O Trump que, vamos dizer, construiu parte da imagem política dele falando contra as elites, defendendo o trabalhador comum, agora, na visão do texto, adota medidas protecionistas clássicas. E essas medidas prejudicariam justamente um setor, o agro-brasileiro, que, segundo a fonte, idolatrava ele, via como aliado estratégico. O texto não economiza nas palavras para descrever a reação, falam em balde de água fria, em se sentir apunhalada para as costas. Imagino que a fonte não pare só na emoção da apunhalada, deve detalhar os efeitos práticos disso, né? Sim, busca tornar a traição bem concreta, em termos econômicos. O texto descreve um efeito dominó bem complicado para o agronegócio brasileiro. Os produtos com tarifa, tipo soja, milho, ficariam mais caros lá nos Estados Unidos, perderiam competitividade. Isso levaria produtores rurais, principalmente os pequenos e médios, a ter que renegociar contratos ruins, ter prejuízo, se endividar mais, até com risco de quebrar. E isso não ficaria só no campo, certo? Exato. A fonte projeta um impacto na cadeia toda. Na indústria que processa, no transporte, nos portos. Menos exportação significaria menos dólar entrando aqui, o que pressionaria o câmbio, deixando importados mais caros, gerando inflação. E lá na ponta, a fonte prevê um efeito cascata no preço da comida e de outros produtos para o consumidor final aqui no Brasil. Ou seja, a traição lá fora bateria no bolso do cidadão comum aqui. Essa conexão é fundamental para a retórica deles. A suposta traição não fica abstrata, ela vira número. Perda econômica que dá para sentir, que afetaria desde o grande exportador até, como eles dizem de forma bem gráfica, o trabalhador que compra pão na padaria. Chamar isso de afronta, como a fonte faz, tenta mostrar que uma decisão política lá de fora teria consequências diretas e dolorosas na vida diária dos brasileiros, reforçando a ideia de descaso e de um prejuízo causado de propósito pelo Trump. Além desse problema externo vindo do Trump, a fonte também olha para a situação interna do Brasil. Eles descrevem um cenário doméstico difícil nesse mesmo período, setembro de 2025, e a culpa, segundo eles, é de quem? Sem muita surpresa, considerando o lado da fonte, a responsabilidade pelo cenário interno ruim é colocada no governo do PT, liderado pelo Lula, nesse momento hipotético. O texto faz um contraste bem forte entre as promessas de campanha tipo comida barata, salário mínimo forte e o que descreve como a realidade daquele futuro. Inflação que não cede, juros altos complicando crédito e investimento e aumento de impostos. E as críticas ficam só na economia? Não, vão além. A fonte fala em corrupção, em má gestão de forma geral, usa expressões como escândalos que se acumulam, bilhões desviados, argumenta que isso acabaria com a confiança dos investidores e pioraria os problemas econômicos. Essa imagem de um país visto como corrupto, segundo o texto, também afastaria investimento estrangeiro, criando um ciclo ruim. E como eles ligam essa situação interna com a questão do Trump? A ligação é direta e serve para aumentar o drama. A fonte argumenta que o Brasil estaria duplamente vulnerável, enfraquecido por dentro por um governo que eles chamam de incompetente e corrupto e, ao mesmo tempo, sofrendo o golpe externo da traição do Trump. Nessa visão, a crise interna não só acontece junto com a externa, mas piora a situação, deixa o país com menos capacidade de aguentar o tranco das tarifas.
O resultado, na narrativa da fonte, é que o povo fica no meio, pagando a conta das falhas internas e das decepções externas. É um cenário de aperto dos dois lados, então. E imagino que a fonte também analise como essa situação toda é usada politicamente aqui dentro, né? Como a traição do Trump vira munição na briga política interna. Com certeza. O texto alega que a esquerda brasileira e o que eles chamam de imprensa militante estariam explorando isso ao máximo. A ideia seria usar como munição para desmoralizar a direita brasileira. A mensagem que estaria sendo espalhada seria algo tipo: olha aí, foram abandonados até pelo ídolo de vocês. A única saída é se render ao globalismo e às nossas pautas socialistas. E o que seria essa imprensa militante para eles? O termo imprensa militante, no contexto que a fonte usa, parece se referir a veículos de comunicação que eles enxergam como alinhados ideologicamente à esquerda e contrários aos valores conservadores. A fonte não os vê como neutros, mas como participantes ativos na política e argumenta que essa exploração da questão Trump pela esquerda e por essa imprensa seria uma espécie de cortina de fumaça. Cortina de fumaça pra quê? Para desviar a atenção, segundo a fonte, dos próprios problemas do governo do PT, a corrupção, a má gestão econômica que o próprio texto aponta. O argumento é que a esquerda estaria usando a frustração real dos conservadores com o Trump, uma figura que eles admiravam, para enfraquecer a oposição ao projeto de poder deles no Brasil e para esconder as próprias falhas. Entendi a lógica. Diante desse quadro todo, traição de fora, dificuldade interna e exploração política, qual é a saída ou a lição que a fonte propõe no final? A fonte conclui que toda essa experiência ruim da suposta traição do Trump serve, na verdade, como uma lição valiosa, quase um mal que vem para o bem, no sentido de aprender algo com isso. E quais seriam as lições específicas que eles apontam? São algumas. Primeiro, uma visão mais pragmática das relações internacionais. Alianças são ferramentas, não garantia de lealdade para sempre ou apoio total. Cada país age por interesse próprio. Segundo, e esse talvez seja o ponto mais forte do documento, a necessidade do campo conservador brasileiro buscar e afirmar a própria soberania, autonomia e independência. Ou seja, parar de colocar esperança messiânica em figuras de fora. E terceiro, uma orientação sobre o que fazer com a frustração. Não é para desanimar, é para transformar em combustível para fortalecer a luta interna. Luta interna em que sentido? No sentido de focar nas pautas daqui, defender os interesses do agronegócio, da indústria nacional, da família do jeito que eles definem, da liberdade individual e econômica, da fé cristã. Tudo isso baseado na mobilização e na força do próprio país, sem depender de validação ou ajuda de fora. Isso leva, imagino, a um chamado final à ação para o público deles. Exatamente. O recado final é bem claro. A força da direita brasileira tem que vir de dentro, da união e da mobilização nacional. Essa seria a resposta certa não só para as críticas e para os que a fonte chama de golpes da esquerda, mas também para eventuais traições externas, como essa que atribuem ao Trump. A responsabilidade pelo futuro do Brasil, conclui o texto, é só dos brasileiros patriotas e conservadores. É um chamado para a autoconfiança e para a ação aqui dentro. Certo. Então, se a gente for resumir a essência do que essa fonte apresentou, temos uma narrativa bem forte de desilusão, um setor conservador brasileiro que se sentiu profundamente traído por Donald Trump. Eles contrastam uma época de ouro, de aliança idealizada, com políticas protecionistas atuais, lembrando, datadas pela fonte em setembro de 2025, vistas como terríveis, especialmente para o agronegócio. Exato. E é importante notar que o documento não só descreve essa percepção de traição e os efeitos dela. Ele usa isso como um gancho retórico para defender uma tese maior, a necessidade de autossuficiência, de soberania para a direita brasileira. A mensagem ali é que depender de líderes de fora, por mais alinhados que pareçam, é um erro estratégico. A fonte, portanto, reflete uma visão bem particular sobre lealdade na política, sobre como funcionam as relações internacionais e sobre os desafios que o conservadorismo brasileiro estaria enfrentando naquele cenário futuro hipotético. Interessante como uma decepção com alguém de fora pode ser usada para fortalecer um projeto interno.
Isso deixa a gente com uma questão para pensar. Algo que vem do material, mas vai além dele. De que forma as percepções de alianças e, principalmente, de traições nesse jogo da política internacional podem realmente reconfigurar movimentos políticos internos, impulsionando ou redefinindo a busca por autonomia e soberania em diferentes países e momentos históricos.